Presidente, senhoras e senhores parlamentares. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria, antes até de entrar naquilo que eu ia falar sobre a questão do PNE, eu quero levantar aqui um problema que provavelmente discutiremos amanhã, que é a falta realmente de consideração por essa casa por parte do Executivo. O Executivo já manda a medida provisória para essa casa, sabendo que qualquer emenda aprovada aqui será vetada e, consequentemente, não será votado o veto. Nós temos aí, continuamos com mais de 3 mil vetos sem votar, exatamente porque o Executivo aposta de que essa casa não fará o dever de casa, e nós já vamos cobrar agora. Eu espero que na próxima reunião do Congresso essa discussão entre na pauta, que é a questão dos vetos. Não venha dizer depois, na votação da LDO, que a oposição está criando problema, que é ruim para o país. Nós vamos insistir na votação dos vetos. Agora, além de acostumar a vetar e apostar que não será derrubado o veto, agora mudou. Eu participei aqui no dia 1º de fevereiro, todo mundo fazendo um juramento à Constituição. Todos juraram cumprir a Constituição. O que aconteceu agora, semana passada? Votamos a medida provisória 605. Eu mesmo disse aqui que se o senador Renan, presidente do Senado e do Congresso, honrasse aquilo que disse, que não votaria nenhuma matéria com menos de 7 dias, nós estaríamos votando uma matéria vencida. E foi exatamente o que aconteceu. Não foi votado. O que o Executivo fez? Primeiro, editou um decreto, e agora fez o quê? Pegou a matéria e colocou como emenda de outra medida. Colocou o mesmo conteúdo da medida provisória, colocou como uma emenda de outra medida provisória. Está aí a emenda constitucional número 32, está muito claro, parágrafo 10º. Nenhuma medida provisória pode ser reeditada. Não pode ser reeditada. E quando se fala medida provisória, não é o número da medida, é o conteúdo da medida. Portanto, essa matéria nós vamos ter que debater amanhã, porque vai contra a Constituição. E pelo que eu vi, pelo menos eu me lembro muito bem, que jurei aqui cumprir a Constituição. E espero que os nossos parlamentares também possam exigir o cumprimento da emenda constitucional 32 da Constituição Federal. Mas eu queria também, na revista Veja dessa semana, tem um artigo aqui muito interessante do ministro da Educação de Portugal, que também pretende fazer uma revolução na educação em Portugal. E uma das coisas que ele coloca claramente aqui em sua matéria, ele fala que está trabalhando com as metas, que precisa ter muito claros para todos, para o aluno, para o professor, para os pais, o plano de metas. Toda a escola precisa ter muito claro quais são os seus objetivos, aonde quer chegar, quando chegar, e é isso que prevê o nosso Plano Nacional de Educação. O nosso Plano Nacional de Educação é para 10 anos, tem 10 objetivos, são 20 metas, e quase 400 estratégias. Só que nós estamos terminando já o 3º ano sem Plano Nacional de Educação. Passamos aqui mais de 2 anos nessa casa discutindo o plano, com audiências públicas, seminário no Brasil todo. Conseguimos, depois de muita luta, aprovar o plano. 10% do PIB para educação, 50% das escolas públicas em educação integral, 20 metas muito bem elaboradas. Só que, primeiro, o governo fez um esforço danado para a gente não aprovar os 10%. Várias vezes tiraram deputados na hora de votar. Depois viu que não tinha jeito, aí sim, 10% para o PIB, fez discurso no Brasil todo. Agora vai para o Senado. 6 meses na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi aprovado semana passada. Só que ainda falta Comissão de Educação e CCJ. Ou seja,
dificilmente nós teremos o Plano Nacional de Educação aprovado antes do final deste ano. E o discurso é o mesmo. O discurso é que educação é prioridade, tem que investir em educação, está aí não sei quantas vagas na universidade, o deputado acabou de falar isso aqui. Nós temos que olhar para frente, tem que reconhecer, o Partido dos Trabalhadores precisa ser mais humilde. O Brasil, já disse aqui várias vezes, o Brasil não foi descoberto em 2003, o Brasil não foi descoberto depois do governo do PT, não. Muitos colaboraram para chegar onde chegamos, principalmente na educação. O que deveriam ter feito é ter investido na qualidade da educação, porque em 98 o ensino fundamental já estava universalizado. O que nós deveríamos ter feito de 98 para cá é ter investido pesado na qualidade, coisa que a educação de hoje não tem. Então, o que passou, vamos olhar para frente. Nada do que existe hoje seria possível se não fosse o governo do PSDB. A estabilidade econômica foi fundamental para esse país. Só quem não viveu a inflação sabe o quanto que a inflação corroía o salário dos trabalhadores. Inflação que chegou a 80% ao mês. Agora, depois de estabilizado, aí sim é que você cria um ambiente para dividir, para crescer. As pessoas precisam entender isso. Tem que ser mais humildes, não é? Todos colaboraram. Se você pegar o Bolsa Família, está lá o DNA. O próprio decreto que cria o Bolsa Família está escrito de onde veio. A junção de vários projetos. E é natural que se crie novos, que se expanda mais. Agora, não foi descoberto em 2003. O Brasil foi descoberto muito antes. Agora, eu quero fazer um apelo. Da mesma forma que a presidente manda para cá a medida provisória e em 24 horas que é a aprovação, como aconteceu no Senado. No Senado foi em 12 horas. A medida provisória dos portos, ela foi aprovada no Senado, chegou 11 da manhã, às 18h30 já estava aprovada. Por quê? Porque o governo, o executivo quis que aprovasse e aprovou. Portanto, se o governo quiser aprovar o Plano Nacional de Educação, como diz que quer, mas no discurso, já teria aprovado há muito tempo. Quando votamos aqui o projeto dos royalties do petróleo, cujo relator foi o deputado Zaratini, não teve uma voz do governo aqui na votação favorável e perderam a votação. Por quê? Porque não houve empenho do governo em aprovar. Agora fica discutindo, fica fazendo discurso de que o dinheiro do petróleo tem que ir para a educação. Tem que ir mesmo, mas tem que ir na prática, não é no discurso. Só no discurso não resolve nada. O que o Brasil está precisando é botar a mão na massa e fazer. Nós vimos agora, ontem, a matéria do Fantástico. Que coisa absurda. Os aeroportos. O puxadinho em São Paulo, 82 milhões, sem projeto básico. Aí vai a ministra do Planejamento, e diz: não, no Brasil tem que fazer as obras, não precisa de projeto. O mais importante é ter obra do que ter os projetos. Está aí, 82 milhões, vai ter que fazer tudo de novo. Está lá o aeroporto lá de Vila Velha, Espírito Santo, quase 40 milhões. O Tribunal de Contas questionou, as empresas não concordaram, chegaram ao cúmulo do advogado da empresa dizer que não aceitaria mais a fiscalização do Tribunal de Contas. Esse é um absurdo que está no Brasil. Então, nós temos que ter mais cuidado, temos que ter mais planejamento, temos que ter mais cuidado com o dinheiro público. Nós não podemos utilizar o recurso público como se fosse dinheiro que vem pelo ralo. Só os empresários, quem foi empresário, sabe o quanto é difícil nesse país sobreviver com a taxa violenta em termos de custo do Brasil, competitividade, carga tributária, encargos trabalhistas, quinto dia útil tendo que pagar o salário. Só quem viveu isso e vive isso
é que sabe o tanto é difícil de pagar imposto nesse país. E aí as pessoas pegam esse dinheiro, que foi pago com suor, com lágrimas, e pega isso e gasta de qualquer jeito. Está aí as ferrovias, há pouco tempo que teve uma reportagem, obras de mais de 10 anos, que não foram concluídas e não serão concluídas, porque já estão ultrapassados. Está aí a transposição do Rio São Francisco, está aí agora os aeroportos. E dinheiro de quem? Dinheiro público, foi pelo ralo. Mas é dinheiro público não, é dinheiro nosso, de quem paga imposto. Gente que paga, que trabalha dia e noite para pagar o salário, para poder se manter, e aí as pessoas pegam esse dinheiro e gastam de qualquer jeito. Então, eu gostaria muito de que o governo empenhasse para que aprovássemos urgentemente o Plano Nacional de Educação. Essa é a prioridade, essa é a grande prioridade desse país. Era isso, presidente.